conseguir colocar para gravar. Confirma aí. Aí, ó, a gravação Conseguiu, tá gravando. beleza. Beleza. Vou compartilhar a tela então e passando a palavra para Paola. Ai, que lindo. Já gostei do slide. Tá bom, Você beijo. sabe ler a tela, por favor, Laura? Tem como? Colocar em tela cheia? Acho que foi, peraí. Ainda está carregando. É que meu computador tá um pouquinho lento, mas acho que carregou agora. Carregou, muito obrigada. Oi, gente, boa noite para todos vocês. Gostaria de agradecer pela presença nesse encontro e eu espero que seja muito agradável para todos. Hoje nós vamos falar sobre o texto Representações do Comportamento Feminino em Belo Horizonte nas décadas de 1920 e 1930, do autor Lucas Carvalho Soares de Aguiar. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu coloquei uma breve biografia do autor para que a gente possa conhecê-lo melhor e também seu campo de atuação. Né? Então, ele é licenciado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 2009, mestre em Educação pela mesma universidade, em 2012, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG, doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em ensino de filosofia no ensino médio pela UFSJ em 2021, e tem experiência em História do Brasil República, atua principalmente nos seguintes temas: Comissão Construtora da Nova Capital, Belo Horizonte, Memória e História, Prostituição, Delegacia de Costumes, Educação Moral, Política e Força Pública. Ele desenvolve pesquisas sobre memória da militância da Pastoral Operária em Betim, como atividades do Grupo de História Oral e Mundos do Trabalho do IFMG, do Campus Betim, e possui interesse em pesquisa sobre filosofia da tecnologia, especialmente sobre a obra de Álvaro Vieira Pinto. Então, assim, a gente vê que é um autor que está aí transitando, né, por diversas áreas de conhecimento, que é sempre muito importante, né, para valorizar a interdisciplinaridade que a gente aprende ser tão essencial. Então, pode passar, por favor. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, o artigo estudado se chama Representações do Comportamento Feminino em Belo Horizonte. E o autor vai dizer que o conceito de representações integra disputas teóricas e ideológicas já há algumas décadas. Mas, para esse trabalho, a noção de representação adotada consiste nas imagens de valores morais criadas e difundidas por determinados grupos sobre si mesmos e sobre os outros, e possui um caráter cognitivo de algo que é presente e é real, né, está presente, e também um caráter imaginativo no sentido de abstração. Esse movimento é marcado por classificações, nomeações e definições do espaço e circulação que reforçam hierarquias. Isso vai ficar muito evidente no decorrer da reunião. O autor também fala que, apesar do caráter universal da desigualdade e da dominação de gênero produzida pelas representações filosóficas e científicas do ser feminino, as classificações analisadas neste artigo geraram dicotomias e marcações sociais específicas da realidade brasileira, e é o que iremos compreender agora. Pode passar, por favor. Bom, os impressos se tornaram importantes documentos para conhecermos a história do Brasil, abrangendo temas como a cultura material, os elementos gráficos, as relações político-econômicas e também a leitura e os leitores. O Diário de Minas foi criado em 1898 e era a principal publicação que circulava na capital na década de 1920. A sua política editorial estava aliada às ideias dos grupos políticos dominantes. E essa é uma noção que a gente precisa ter muito forte em mente, porque eu também vou retomá-la lá no final da reunião. Em 1926, se tornou o jornal oficial do Partido Republicano Mineiro
e, posteriormente, passou a pertencer à família Negrão de Lima, ligada ao Partido Trabalhista Nacional, que era uma das bases de apoio do Juscelino Kubitschek. Já o Estado de Minas atuava como um opositor, né? Ele foi fundado em 1928 por empresários articulados em torno do jornalismo como um empreendimento capitalista e buscavam um diálogo mais amplo com assuntos políticos, sociais e culturais que afetavam Belo Horizonte. Se tornou uma referência para grupos liberais que estavam insatisfeitos com ações de partidos republicanos dos principais estados. Em 1929, integrou os Diários Associados de Assis Chateaubriand e era também um ponto de apoio a movimentos políticos na década de 1930. Então, esse é um breve percurso, né, sobre as características desses jornais, sobre os quais vamos comentar nessa noite. Então, de modo geral, na década de 1920, esses jornais já atuavam a partir de um modelo, entre aspas, moderno, né, e mobilizavam múltiplas perspectivas, apesar de algumas limitações. A partir disso, foram produzidas representações sobre o modo de vida feminino em geral, mas com uma tendência à padronização do discurso pautado nos valores burgueses. Então, havia também uma produção de julgamentos que dialogavam com as tensões sociais mediante a diversificação dos bens de consumo trazidos pela modernidade capitalista. Porque é o seguinte, o corpo da mulher branca era visto como alvo de cuidado, zelo e controles especiais, como elementos que constituíam uma vida pura. Porém, a diversidade de produtos e a facilidade de acesso aos objetos de desejo significava uma transgressão que prejudicava as distinções morais e raciais que eram a base dessa época, né, a base de sustentação das diferenças do período. Tanto que... Pode passar o slide, por favor. No Diário de Minas, de 14 de julho de 1920, na página 2, uma mulher afirma que economizar em produtos de higiene que retardam a chegada da velhice, por exemplo, era um sinônimo de deselegância e pouca educação, principalmente porque, junto às grandes damas da sociedade, era possível sentir um perfume que era próprio das mulatas, como ela fala. E o cheiro picante desses perfumes não contemplavam os ideais de misticismo e pureza. Então, essa passagem evidencia uma preocupação em manter a demarcação do lugar que essas mulheres almejavam ocupar na sociedade como essas grandes damas, né? E busca também distinguir o comportamento das mulheres burguesas e das mulheres negras, pobres, sedutoras, enfatizando a distinção social, racial e moral entre elas. Logo, o corpo branco era capaz de produzir um efeito belo, enquanto o corpo negro estava fadado apenas a uma tentativa de se embelezar. Então, o desejo de se fabricar uma nova mulher no século XX estava também ligado à modernidade, né, que ia de encontro aos medos e anseios dos diferentes sujeitos frente às transformações urbanas, culturais e sociais vivenciadas na época. Pode passar, por favor. E essas transformações também impactaram a dinâmica de divertimento das cidades e a relação que os policiais tinham com os indivíduos nos espaços de lazer. Tanto que na década de 1920 há uma forte política de policiamento na região. E aí o Diário de Minas, da data 21 de abril de 1921, na página 2, vai anunciar uma proibição das criadinhas, entre aspas, que junto aos seus romeus infestavam as ruas, por exemplo, do Parque Municipal e da Praça da Liberdade para poderem, de maneira inconveniente, atentar contra a moral pública, o que, segundo o jornal, afastava os bons elementos da sociedade. Então, além de haver uma diferenciação e controle do corpo feminino em relação à distinção social, racial e moral, o comportamento das mulheres também passou a ser controlado nos espaços públicos.
anos. Pode passar. E isso fica mais evidente nesse outro anúncio, né, do Jornal Diário de Minas, de 29 de dezembro de 1922, que tenta regularizar até mesmo o andar feminino no espaço público e privado. Eu até anotei um trecho que eu peço licença para ler, porque eu particularmente fiquei muito impressionada com a forma que esse anúncio detalha muito como deveria ser exatamente o andar da mulher, tanto no espaço público quanto no espaço privado. É o seguinte: cumpre dizer que a mulher, para caminhar bem, precisa ser proporcionada em todo o corpo, porquanto a gordura torna o seu andar pesado à noite, ao passo que a magreza o torna seco, breve e quase hirto. Os exercícios ginásticos permitem conservar nos membros motores uma elasticidade benéfica, de modo que a harmonia entre as diversas partes do corpo, o aprumo, o donai, enfim, não são truncados pela ação mecânica do caminhar. Eis alguns conselhos para quem quiser caminhar elegantemente: ter a cabeça ereta, sem inclinação, conservar o corpo direto, sem rigidez, sem pertigamento, de modo que o torso possa ter uma ligeira oscilação, levantar a ponta do pé para a frente, de modo que toque o chão primeiro com o calcanhar, fazer passos naturais, isto é, sem a preocupação de torná-los mais longos nem mais curtos, e caminhando não deve deixar pendular os braços. Essas regras são para andar fora de casa. Em casa, o andar deve ser mais ligeiro, mais flexuoso. O calcanhar apenas deve tocar o chão. Então, assim, como eu disse para vocês, eu fiquei bem impressionada, né? Como esse anúncio realmente se empenha em controlar um ato tão simples, que é o andar. O andar feminino era vigiado, controlado o tempo inteiro, né? Então, assim, isso também representa uma preocupação da relação que a mulher deveria ter em relação aos outros. Quanto aos homens, ela deveria se mostrar de forma muito elegante e até mesmo como uma esposa em potencial. Em relação às outras mulheres, ela tinha que se diferenciar pelos critérios que eu já mencionei, né? Ou seja, distinção social, racial e moral, e também pelo porte e pela elegância. Com a instalação... Deixa eu só ler o comentário da Mariana. Espera só um momento. Deixa eu ver. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse trecho do texto, eu tentei andar dessa forma, mas não ficou muito elegante, não. Pois é, né, Mariana? Tá vendo? Não, eu fiquei, assim, realmente no choque, sabe? Quando eu li isso. Mas, enfim, então, com a instalação da modernidade, houve também representações masculinas. Por exemplo, o Diário de Minas, 29 de junho de 1929, na página 3, estabelece um certo guia para o homem educar e dominar a sua esposa. E também aconselha o homem, em relação aos modos, como ele poderia fazer sua mulher obedecer às suas vontades, repelir os maus desejos, os livros e as amigas, que eram considerados os piores inimigos da mulher, também entreter a sua imaginação, convencê-la que as maquiagens não lhes caem bem e de reconhecer pelas rugas que se formam na testa as suas mentiras. Então, assim, acho que eu nem preciso comentar mais nada, né? Mas isso me fez lembrar do primeiro texto que nós discutimos nesse grupo de pesquisa, que foi Mulher e Família Burguesa, porque nele a autora Maria Ângela Dical, ela fala que no século XIX a leitura de romances não era uma prática aconselhável para as mulheres, porque ela incentivava a idealização amorosa e também as perspectivas de casamento numa época em que o matrimônio simbolizava, sobretudo, a manutenção dos status e da ascensão social. E já nesse texto que nós estamos estudando, retoma essa ideia, né, de que os desejos, as amigas e os livros eram considerados os piores inimigos da mulher. Então, só quis ressaltar este fato. Por outro lado, pode passar o slide, por favor. Por outro lado, né, o Estado de Minas, 14 de setembro de 1930, página 5, faz um anúncio da cera, eu não sei direito como se pronuncia, acho que é Mercolise, de algo nesse sentido, mas o fato é que essa marca, né, digamos assim,
relacionava o desinteresse masculino ao envelhecimento da esposa, ou seja, que o fato da mulher envelhecer era o responsável, né, o fator responsável para que o homem deixasse de se interessar pela sua esposa. E isso não poderia ser revertido a menos que as mulheres usassem os produtos dessa marca. Então, a gente percebe como os valores femininos burgueses foram também incorporados nas mercadorias, né? E, por outro lado, o Diário de Minas, de 30 de janeiro de 1920, página 1, fala sobre a regularização da maquiagem feminina, que deveria ser uma durante o dia e outra durante a noite. Então é isso, simplesmente jornais, né, registros, tentando controlar o corpo feminino de todas as formas possíveis, o andar, o que ela vai vestir, a forma como ela vai se maquiar, né, o que ela vai ou não ler, de preferência não ler. Então, assim, tudo isso se tornou um arquétipo a ser perseguido pelas mulheres. E essa prática de controle sobre os corpos femininos permaneceu ao longo do tempo. E aí tem uma parte no texto que eu achei muito interessante, que é a seguinte. Nos primeiros números, né, do Estado de Minas, foi publicado um texto de uma feminista, que é a Maria Lacerda de Moura. Nesse texto, ela não gosta, né, assim, ela recrimina o uso indiscriminado do termo feminismo por muitos periódicos e também critica uma apropriação e deslegitimação que esses periódicos estavam fazendo desse termo. E também ela era contra o fato de vários jornais da época falarem muito sobre as supostas vitórias femininas, né, que dizendo que as mulheres já podiam ter acesso ao divórcio, poderiam dar continuidade aos estudos e diversas outras conquistas, mas essa feminista afirmava que nada disso era suficiente se não houvesse uma completa emancipação da mulher e que deveria haver uma luta maior para se conseguir, né, que a mulher deixasse esse papel submisso. Pode passar, por favor. E aí, o Estado de Minas, de 22 de abril de 1928, na página 5, publica uma resposta da Celina Coelho a essa feminista Moura. Né? E nessa resposta, ela reafirma os princípios de feminilidade e também fala que não é uma prática inconciliável o cuidado com o lar, né, e os filhos e o marido, e a busca pela liberdade. Por outro lado, ela também diz o seguinte: que benefício traz à esposa de atos elegantes e hábitos sociais que entrega aos filhos a uma nus ou mesmo amostras nem sempre competentes e tem horas fúteis de mundanismo livre pelos cafés, em visitas, passeios e entrevistas, que não para na habitação, só pensa nas modas e nas diversões sem se incomodar com a família? Então, é o seguinte, esse debate, né, sobre o significado e os objetivos da luta feminista já eram mais antigos, só que nesse caso específico tinha uma relação com as transformações econômicas e culturais da época. Porque durante a década de 1920, Belo Horizonte enfrentou um período de intensas transformações urbanas que, por exemplo, aumentaram o ritmo e a quantidade de pessoas em circulação, a indústria local e a oferta de bens de consumo também se diversificaram, ocorreu um crescimento populacional significativo e tudo isso acompanhado por problemas de abastecimento, de saúde e segurança. Então, a cidade passou a viver um certo contraste de dualidade, causado pela atenção desses problemas que eu mencionei por um lado, mas também uma certa leveza do clima provinciano por outro. Nesse sentido, essa mulher, a Celina Coelho, ela reafirma a importância do papel da mulher na estrutura familiar, insistindo que a luta feminina pela liberdade, por essa completa submissão, apenas serviria para continuar, né, com esses problemas e aumentá-los, né, intensificá-los. E aí é o seguinte, eu não me lembro agora se foi nesse grupo ou no outro projeto que eu estou participando que eu comentei isso, mas de todo modo eu vou falar de novo, que é o seguinte, na novela
Três Graças, que está sendo exibida na Globo, ela apresenta uma personagem que é a Zenilda, e essa mulher, na sua juventude, se formou em direito. E ela tinha um sonho de ajudar as pessoas através da sua profissão, mas ela se casa, tem filhos e acaba deixando esse sonho de lado, né, justamente para poder cuidar da família. Com o tempo, esse desejo se acende dentro dela e ela comenta com o marido sobre essa vontade de tirar o diploma da gaveta, ser uma mulher mais ativa, não ficar apenas em casa. E ele simplesmente diz a ela que, se com ela dentro de casa a família já não estava indo bem, o que seria do lar se ela resolvesse, né, ser uma mulher independente, agir com seus próprios meios, enfim, se tornar realmente uma profissional. Então, estou dizendo isso porque o texto traz essa ideia, né, de que o cuidado que a mulher deve ter com a família, com o lar, é algo muito sagrado, que ela não deve abrir mão disso para poder lutar pela sua independência, pela sua liberdade. Né? Tem até, inclusive, um trecho que eu vi no YouTube, na verdade foi um comentário, né? Eu estava assistindo um vídeo, e aí em determinado trecho aparece um comentário de uma mulher que fala assim: triste dia em que a sociedade aceitou que cuidar do lar, ser mãe, gerenciar a família é uma função desvalorizada. Desde então, ninguém quer assumir essa vaga. E tudo está ruindo. Crise demográfica é um claro exemplo das consequências. Então, assim, a gente percebe que esse pensamento ecoa ainda na sociedade, né? Só que, na verdade, é uma tentativa para poder manter a dominação masculina, né? Essa ideia de que é uma função muito sagrada, cuidar do lar, da família, e só isso, assim, gente, é claro que tem mulheres que têm o sonho de casar, cuidar do lar da família, não estamos problematizando isso. A questão aqui, né, que o artigo traz, que a gente já vem falando em outras reuniões, é a tentativa da sociedade de tentar prender a mulher nesse lugar, como se ela tivesse que permanecer apenas nessa esfera doméstica, com cuidado do lar, e, né, dos filhos, do marido, e pronto, e só. Né? Então, eu achei uma parte do texto assim, muito importante para a gente comentar. Então, para além disso, né, houve também uma utilização de discursos para tentar desqualificar ações feministas. Exatamente, Mariana, como se a vida doméstica da mulher fosse um dever natural, né? Sim, existe essa tentativa de naturalizar esse papel. Bom, então, né, como eu estava dizendo, houve também a utilização de discursos para desqualificar as ações feministas de mulheres envolvidas em conflitos. Pode passar, Laura? Então, por exemplo, nessa reportagem, né, nessa notícia, o Estado de Minas, a polícia nas ruas, 21 de setembro de 1928, na página 6, ela representa uma mulher que supostamente tinha um comportamento masculinizado e agressivo, porque ela brigava muito com seus vizinhos e nem sequer o seu marido podia com ela, porque toda vez que ele criticava o seu comportamento, ela o agredia como se fosse um animal. Então, é como se esse anúncio assumisse a existência de mulheres fortes, violentas e agressivas, porém tudo isso como atributos masculinos. Por quê? Porque a natureza da mulher é dócil, é uma mulher comportada, contida. Então, mesmo quando as mulheres eram retratadas de maneira agressiva, violenta, forte, esses atributos estavam sempre relacionados a uma masculinização, né? A algo masculino. E aí o texto já começa a falar sobre um outro ponto, que é a moralização dos espaços públicos. Bom, desde a década de 1920, houve... Deixa eu ler só um comentário. A Ivana falou: e acredito que hoje, pela mulher não ficar apenas restrita ao trabalho doméstico, já que estamos cada vez mais em todas as áreas, cada dia mais temos um aumento da morte de mulheres. Exatamente, Ivana, infelizmente, né? Essa tem sido a realidade. Nós ligamos o jornal, abrimos os sites na internet e as primeiras notícias que aparecem são de feminicídios, né? E isso é realmente muito triste. As mulheres não estão aceitando mais esse papel que a sociedade
de certa maneira, sempre tentou impor a elas. Nós estamos cada vez mais nos erguendo, levantando a nossa voz, nossa cabeça para lutar pelos nossos direitos, e isso não é algo aceitável para os homens, né? Que a mentalidade deles aparentemente está presa em épocas remotas do passado. E é por isso que é tão importante, né, a gente estudar tudo isso. A história também nos ajuda, né, a compreender todo este processo, a desnaturalizar situações, em que isso não é uma prática de hoje, né, porque a história também não é feita só de rupturas, ela é feita de permanências, e essa, infelizmente, é uma delas. A professora falou, situação gravíssima, inclusive em BH. Pois é, gente, infelizmente. Mas, enfim, então, prosseguindo, a partir da década de 1920, houve demandas das elites locais e aumento das reclamações sobre os espaços públicos e também sobre a moda feminina. E isso motivou uma prescrição sobre o uso de chapéus pelas mulheres em ambientes fechados e também as suas vestimentas. Isso tudo gerou o desenvolvimento de uma teoria da postura e, consequentemente, uma pedagogia da postura, que, conforme eu já comentei, tentava, né, regular de forma cada vez mais intensa a forma da mulher simplesmente viver e existir. Pode passar. Então, nessa revista Forense, por exemplo, ela reclamou, né, que a seminudez da moda adentrou as famílias nobres e puras, e isso estava causando uma confusão em relação às mulheres, porque as pessoas já não estavam conseguindo distinguir quem eram as mulheres honestas, puras, e as mulheres decaídas. Então, a gente percebe que a avaliação do comportamento feminino, ele é feito não só a partir do gênero, né, mas também das divisões sociais. E aí aumenta-se uma cobrança por ações policiais que fossem mais efetivas para poder combater a imoralidade nos meretrícios, que também já existiam no período. E isso cria uma guerra simbólica para poder defender um tipo específico de família, que, como a gente já sabe, era aquela família branca, burguesa, né? E essas propostas de controle e reorganização de prostituição no espaço urbano se restringiram somente mesmo a um controle, porque, de acordo com o texto, né, os chefes de família burgueses não queriam extinguir a prática da prostituição, queria apenas que ela ficasse afastada dos centros urbanos para poder manter essa aparência, porque né, supostamente era natural que o homem pudesse dar vazão aos seus instintos masculinos. Isso me lembrou, inclusive, o livro O Retrato de Dorian Gray, no qual o autor Oscar Wilde faz uma severa crítica à Inglaterra da época vitoriana, que condenava em público o que fazia às escondidas. Eu me lembrei muito desse livro, lendo esse trecho, porque era justamente isso. Os chefes de família não queriam acabar, extinguir, né, com a prostituição, queriam apenas que ela ficasse afastada para que ninguém visse, né? Então, que tipo de moral é essa? Só que houve um desencontro entre as cobranças feitas e a atuação policial. Porque, por exemplo, uma família importante que vivia na Avenida do Comércio fez solicitações para que um certo meretrício fosse fechado, e a polícia fechou, na verdade, um outro que ninguém estava reclamando. Então, havia aí essas disputas também, né? Inclusive, esse meretrício não foi fechado porque a mulher que já estava ali no local era muito influente, até mesmo na política, ali, né? Tinha os conhecidos, então eles não fizeram isso, mas tentavam, e a prática de vigilância estava sempre permanente. A Mariana comentou: isso me lembrou um trabalho que nossos colegas apresentaram semestres atrás em História Medieval, em que a Igreja permitiu a existência dos prostíbulos porque era um mal necessário para proteger as mulheres puras e cristãs do impulso natural do homem. Bem lembrado, Mariana, desse trabalho que as meninas apresentaram, realmente, né? Então, é algo assim que a gente consegue relacionar até com a Idade Média, né? Como eu falei, a história aí sempre trazendo as permanências, as rupturas, muito bem lembrado, Mariana. Paola, posso só fazer um comentário rapidinho? Oi, pode, claro, pode fazer, fica à vontade. Porque outro dia eu fui numa palestra sobre fascismo, e aí eu lembrei que nos anos 20 estava tendo a ascensão do fascismo, e aí o palestrante falou que, no caso, o colonialismo, o fascismo e o neoliberalismo têm muitas coisas em comum. Entre elas,
eles decidem quem que são os sujeitos de direito e quem não são. E aí, nesse texto, eu lembrei muito disso, porque, no caso, os homens são os sujeitos de direito, as mulheres brancas também, desde que elas obedeçam, e as mulheres negras não eram consideradas sujeitos de direitos perante essa sociedade. Então, eu lembrei disso também, porque eles depreciam muito as mulheres negras nos jornais, né? Sim, exatamente, Laura. A gente vê essa distinção o tempo todo, né? Igual eu comentei aqui, era uma distinção social, moral, racial, pelo comportamento. Então, de todas as maneiras possíveis, a mulher não só era subjugada em relação ao homem, né? Mas também havia essa subjugação, essa comparação entre as próprias mulheres, né? Então, muito bem lembrados também esse comentário que você trouxe. Obrigada, gente. Então, o comportamento público nessa época se torna o principal motivador das prisões que acontecem, né, como vai dizer o Diário de Minas, de 29 de janeiro de 1920, na página 2. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, pessoal, já me encaminhando para o final da minha fala, né, para depois a gente discutir o ponto também da Clarice Lispector, né, devaneio, embriaguez de uma rapariga, eu trouxe algumas reflexões finais, porque é o seguinte, no semestre passado, eu tive a disciplina de estágio obrigatório, né? E nessa disciplina, a minha professora comentou muito com a gente sobre os aparelhos ideológicos de Estado do Louis Althusser. E é o seguinte, esse autor, ele estabelece uma distinção entre os aparelhos repressivos de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos repressivos compreendem o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, etc. E se configuram como aparelhos repressivos porque eles agem principalmente por meio da violência, que nem sempre é física, apesar, né, de estar em contato com a ideologia também. Já os aparelhos ideológicos de Estado, eles compreendem a esfera familiar, religiosa, escolar, jurídica, política e da imprensa, que é o que a gente está estudando hoje, né? Os jornais, a mídia, também tem o rádio, a televisão. E o seguinte, esses aparelhos ideológicos, por mais que eles também possam agir de forma repressora, eles agem muito mais pela ideologia. E essa ideologia, por mais que seja plural, se unifica a partir do momento em que ela está nas mãos da classe dominante, né? Tanto que esse autor, Louis Althusser, ele vai até dizer que nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos de Estado. Então, eu me lembrei muito disso porque no decorrer, né, da reunião, a gente falou muito sobre esse papel formador que o jornal teve e ainda tem na nossa sociedade, né, mediante a circulação de conhecimento, de práticas que ele faz, né, que ele defende. Então, foi exatamente isso que permitiu a construção de representações sobre as mulheres nas décadas de 1920 e 1930, a partir do uso das classificações utilizadas para diferenciá-las, né, como a gente também comentou. Por outro lado, houve um vínculo dos jornais com distintos saberes técnicos como o policial, e isso só mostra essa união que eu acabei de falar, de um aparelho repressivo e de um aparelho ideológico, né? O repressivo seria a polícia e o ideológico seria os jornais, eles atuando em conjunto também, tudo para poder moldar, né, e fortalecer esse discurso hegemônico sobre as mulheres, o comportamento que elas deveriam ter. Os periódicos também atuaram como espaços para atuação e tomada de posição das elites. Lembra que lá no começo eu disse para vocês que eu ia retomar esse ponto no final? Então, porque o Diário de Minas, o texto afirma isso explicitamente, que na sua política, né, ele estava atrelado ideologicamente com a classe dominante. Então, a gente percebe, né, a frase que eu tinha acabado de falar, que nenhuma classe pode deter o poder do Estado sem exercer também a hegemonia sobre os aparelhos ideológicos, porque são eles que vão ajudar a fortalecer essa ordem, as hierarquias, as regras, as normas vigentes.
Havia, então, essa necessidade de barrar a confusão entre as classes sociais, os grupos raciais, né? E, no fundo, quem produziu legitimamente o espaço urbano foram os grupos nos quais inseriam os médicos, engenheiros, arquitetos, professores, jornalistas, funcionários, e suas práticas mobilizaram discursos para fazer do corpo um lugar de desenvolvimento estético, de cultivo de maneiras e de um processo civilizador. E isso é importante porque o Bourdieu vai falar que o corpo é o primeiro lugar, né, de aprendizado social e intelectual. E é um aprendizado que transcende as normas físicas, né? Por exemplo, a ginástica de educação física é algo que acontece também pelos sentidos, pelas experiências sensoriais e emotivas, né? Então, no texto a gente viu que existia uma diferenciação, né, do corpo branco, burguês, que deveria ser cuidado, protegido, algo de controles especiais, capaz de promover a beleza, a pureza, o misticismo, e o corpo negro, que era rejeitado, era feio, era anti-higiênico, né, aquela parte que eu falei que o perfume das mulatas, né, como uma mulher escreveu no jornal, se confundia às vezes com o perfume das damas, que esse cheiro picante não tinha nada de puro. Então tem tudo isso, que se tratava, na verdade, de uma tentativa de limpeza social que não aconteceu só em Belo Horizonte, mas em várias cidades nas primeiras décadas, né, do século XX. E, por fim, então, a gente pode dizer também que essa diferenciação social e racial acontecia também com mais força por causa do passado recente da escravidão, né? Então, esse foco na raça, né, na distinção social, também estava atrelado a isso. Pode falar, Nelise. Pode falar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Estamos. Ok. É interessante quando a gente fala essa questão de padrão de beleza e padrão comportamental, e isso de como é que ela deve andar, como ela deve se vestir, por conta do perfume. E assim, eu sou uma pessoa que está muito nas redes sociais, eu sou uma pessoa que tem muito interesse pela área da beleza e da moda, enfim, né? O tal, tem gente que me considera hiperfeminina, mas é só meu interesse normal mesmo. Enfim, a situação é que a gente vem acompanhando no final, assim, durante o ano de 2025, vou colocar assim, uma trend que foi ganhando mais força nas redes sociais, que é a clean girl. O que que seria? Uma garota limpa, ou, né, explicando brevemente se alguém não acompanha, hum, que na aparência dela, ela não ia usar muito acessório, ela não ia usar muita maquiagem, ela não vai usar muita coisa no cabelo, então é um cabelo num coque puxadíssimo, puxando a testa lá para trás, entendeu? É quase nada de maquiagem, é quase nada. As roupas são só certos tons de roupa que ela usa. O armário dele é aquele armário em cápsula, que todas as roupas combinam com todas as roupas, é só tons neutros, porque ela não pode ser chamativa, ela não pode ser maximalista, ela é minimalista. Aí qual que é o padrão de vida dela? Ah, ela faz hot yoga. Aí ela faz pilates no horário de 2 horas da tarde. Ela vai para a faculdade e aí ela faz as anotações dela no tablet de última geração da Apple, porque para ela é inviável comprar um caderno para ela escrever, porque vai afetar o meio ambiente e aquela coisa toda. Então, assim, quando a gente pega e pesquisa no TikTok, no Instagram, no YouTube, o que que seria essa clean girl, essa garota minimalista, digamos assim, você percebe que são, em sua maioria, gritante, é, o quê? Mulheres brancas, de cabelo liso, magérrimas, entendeu? Porque elas têm condições de fazer certos tipos de tratamento para elas parecerem
que tem um rosto perfeito, que não sei o quê, mas é o quê? É tudo uma cirurgia plástica, umas dietas, às vezes até não tão malucas, mas que elas têm essa condição de fazer isso, e é muito. Tem muito a ver, assim, e é engraçado porque a gente está pegando uma publicação, né, que vai falar, que vai pegar, vai ler os jornais em 1920, da década de 20, e a gente está aqui 100 anos depois, vivendo essa trend, sabe? Essa personalidade da clean girl, 100 anos depois, que é basicamente revisitando as mesmas coisas, mas num discurso moderno, um discurso cool, porque é bacana você ser assim, minimalista e queridinha, e não consumir muito, mas é alimenta muito o consumismo, porque você quer ser daquele jeito, e enfim, e alimenta um padrão de beleza muitas vezes inalcançável para a gente, por exemplo, latino-americana, gente, vamos ser sinceros, assim, é batidão, entendeu? A maioria é trabalhador. Quem é que vai ter condição de ficar indo para hot yoga 2 horas da tarde, entendeu? Depois de comer sua mini porção de salada que ela fez na casa dela, que é só um pedacinho de pepino, só um pedacinho de tomate, só um pedacinho de alface, tudo orgânico, etc e tal, sabe? Enfim, é isso. Annelise, muito obrigada pelo seu comentário, eu concordo com tudo, mas eu vou deixar a Mariana, depois a Laura falarem primeiro, e aí depois eu falo minha opinião também. Então, meninas, podem ficar à vontade. Annelise, eu pensei a mesma coisa enquanto estava lendo o texto, e além dessa estética clean girl, né, eu também lembrei daquelas trends de energia feminina e aquelas de, isso é elegante, isso não é elegante. E quando você vai ver essa trend, você percebe que tem um padrão daquilo que essas mulheres que pregam a energia feminina diz que não é elegante. Aí você vai ver, é uma roupa mais curta ou com mais decote, que aí eu lembrei daquela parte do texto, né, que a Paola já falou com a gente, sobre a nudez nas roupas, né, em que eles não sabiam mais diferenciar as mulheres honestas das mulheres desonestas, né, das mulheres consideradas ali, como posso dizer, tipo, vadias, né, num linguajar mais pesado. E aí a gente percebe que isso se vê até hoje, né? Que eles comparam com aquela mulher com um laço enorme no cabelo, uma saia até na canela, com essa energia que eles falam de energia feminina, unha pintada de cor clarinha, nunca de cor escura, batom clarinho. Ela sempre é colocada como mais elegante do que aquela mulher que gosta de um decote, que gosta de uma transparência, né, de um batom vermelho forte. Então a gente consegue fazer ali essa comparação e perceber as permanências, né? Tem muita gente que acha que uma determinada parte da história já foi superada, que é passado, mas isso é uma falácia, porque até hoje a gente percebe muitas permanências, sabe? E isso é muito interessante. Acho que o mais interessante da história é perceber que nada é superado completamente, né? Essas coisas retornam em um determinado momento. É, eu assino embaixo no que a Annelise, no que a Mariana e a Paola falaram. E só para lembrar, né, isso da questão da história também, que isso não é um movimento isolado. Eu acredito que isso tenha muito a ver com a ascensão do fascismo novamente, 100 anos depois. E lembrando, né, que, por exemplo, o líder nazista não gostava que as mulheres usavam batom vermelho. Isso tem muito a ver com o fascismo, com a tentativa de, é, não sei outra palavra, mas não estou achando uma palavra melhor, mas uniformizar a sociedade do jeito que a ideologia dominante quer, né? Isso me lembrou também muito aquele vídeo da Jut Jut, que chamava Não Tire o Batom Vermelho,
que é basicamente quando os homens se sentem ameaçados por qualquer coisa fora do que eles querem que as mulheres fazem. Então, seja se maquiar para uma reunião de trabalho, usar um batom vermelho, ou mesmo sorrir para qualquer pessoa em qualquer lugar que não seja o homem. Então, é, e a questão também dos livros, que a Paola falou lá no início, que os livros das amigas são os piores inimigos, por quê? Porque eles sabem que as mulheres juntas, elas têm força, e aí eles não querem que as mulheres se unam. Então, para mim, não tem como tirar esse contexto da Clean Girl, é, e do que a Mariana falou, do que a Paola falou, da ascensão do fascismo, novamente. Sim, gente, muito obrigada pelos comentários de vocês, é isso mesmo. E para mim, né, igual a Laura ressaltou, tudo faz parte de um contexto, né? Não é um fato isolado, igual a Mariana, a Annelise também trouxeram, né, esses aspectos do texto. Gente, é muito, assim, assustador mesmo pensar como que tudo está interligado, né? Por exemplo, o que me impressiona muito é a questão do comércio mesmo, né? Igual o texto fala, que aquela cera, né, que fazia propaganda dizendo que o desinteresse masculino pela esposa estava aliado ao fato de seu envelhecimento, que ela só poderia reverter essa situação usando os produtos da marca. Então, assim, como que essa pressão social feminina está sempre ali relacionada com o consumismo, né? Igual a Annelise falou também sobre essa onda, né, da clean girl, e que realmente não contempla a realidade de todo mundo, né? Igual ela citou. Quem é que tem tempo para 2 horas da tarde estar num Pilates, numa yoga, sabe? Num outro lugar. Então, assim, eu já acompanhei, né, alguns vídeos assim, e eu reparo que realmente tem muito disso. Eles, né, esses vídeos, essa onda, essa corrente, né, como queiram chamar, não contempla a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim, tudo bem você querer se vestir de uma maneira, né? Mas a partir do momento que você tenta impor, né, esse modelo para outras pessoas ou determinar que esse modelo é mais adequado, é melhor do que o outro, aí a gente começa a ter problemas, né? Então, tudo que vocês falaram, meninas, é isso mesmo, né? E é muito triste, assim, a gente pensar que um texto que retrata, né, 1920, 1930, e hoje, em pleno 2026, a gente ainda está aqui falando sobre isso, né? Queria não falar, porque se a gente está falando é porque o problema continua, né? Então, de certa maneira, assim, eu preferiria não ter que falar sobre isso, no caso, para essa situação, né, não existir, mas infelizmente existe, e a gente tem que falar sobre ela, sim. E aí a Laura também falou agora no final, né, o quanto tentam colocar as mulheres uma contra as outras, porque sabem da força que nós temos juntas, e eu penso muito nisso, tanto que o texto, como eu falei, além de subjugar a mulher em relação ao homem, né, colocar o homem como superior, eles também criavam, né, no caso dos jornais, os grupos dominantes, criavam diferenças entre as próprias mulheres. Então, elas tinham que competir não só com os homens, mas entre si também, né, tudo para tentar desarticular essa força feminina, né, a força que as mulheres têm juntas. Então, realmente são pontos muito interessantes. Eu gostaria de saber se mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente poder falar um pouco sobre o conto também. Mas alguém quer comentar algo que chamou a atenção no texto, disso que a gente está falando? A Ivana diz assim: concordo com tudo que as meninas falaram. A mulher ainda é muito julgada pela maneira como se porta e se mostra em sociedade. E outro problema é essa padronização de beleza e comportamento. Exatamente. Pode falar, Aurinete, por favor. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, acho que foi uma parte do texto, acho que alguém comentou também, naquele manual onde eles falam que as mulheres, a maneira com que as mulheres têm que andar, se comportar na rua, e não é muito diferente do que nos é ensinado enquanto criança, né? A menina, se você está de saia, você tem que sentar de perna fechadinha, você não pode sentar de perninha mais aberta, tem que sentar e cruzar as pernas. Você não pode sorrir alto na rua, porque você é confundida com uma mulher da vida, com uma prostituta. E em relação a isso mesmo que eu queria comentar, esse comportamento se perdura até hoje, né? A mulher que sorri alto na rua, ela está sendo muito expansiva, é uma mulher vulgar.
você tem que sorrir mais baixo, né? Eu percebo muito, principalmente quando a gente sai à noite, não sei se vocês conseguem perceber, mas se você sorrir um pouquinho alto numa mesa de bar, numa roda de amigos, todo mundo olha para você, querendo saber o que está acontecendo. Você é julgada como uma mulher escandalosa, que é o que acontece hoje em dia. Até a nossa maneira de se vestir. Se você está com uma roupa mais comprida, você é aquela mulher ideal, você é aquela mulher comportada. Se você está com uma roupa mais curta, com decote, ou mais ajustada ao corpo, é que você quer chamar atenção, você quer vender o seu corpo, você é vista como uma prostituta. E dependendo do local onde você está inserida, você não é bem aceita pelas pessoas que estão ali. E é isso. Essa foi a minha contribuição. Muito obrigada. Pode falar. Não, eu só ia falar para a Aurinete falar mais. Você fala tão bem, fala mais nas reuniões. Pois é, gente, nós queremos ouvir vocês. Tá Podem falar. A reunião é toda de vocês agora. Mas é isso mesmo, gente, que a Aurinete falou. Espera só um pouquinho, Maria. É igual a Aurinete falou, né? Que até hoje realmente tem, né? Nós somos moldados desde criança, a forma como a gente tem que se vestir, o determinado tipo de roupa que a gente tem que usar, né? Então, assim, a gente passa, né, por essas permanências. Pode falar, Mariana. Eu queria mostrar uma charge que eu encontrei essa semana no Instagram, mas como eu vou precisar transmitir, aí eu acho que é melhor esperar a discussão do conto, não é? Ou você acha que eu posso mostrar agora? Acho que você pode mostrar agora. Só passa o último slide, por favor, Laura. Na verdade, só tem as referências, né? Mas eu queria mostrar que eu deixei também a referência do Liel Toussaint, se vocês quiserem ler depois sobre os aparelhos ideológicos de Estado, acho que vale muito a pena. São reflexões assim importantíssimas para a gente se ter, ainda mais nesse momento presente. Então, aí pode transmitir sua tela, Mariana, não tem problema não. Depois que você falar, a gente discute um pouco o conto. Beleza, peraí que eu vou transmitir. Vai ser só uma imagem mesmo, que eu vou transmitir do WhatsApp. Aí eu vou ver se abre aqui. E isso diz muito sobre como que Conseguindo se... ver? Deixa eu ver. Aham. Sim, Pode continuar, Laura, aí eu explico Não, a era só chave. até você pegar a charge, pode falar. Não, pode terminar, pra você não cortar seu raciocínio. Ah, não, era rapidinho, é só porque se a gente for pensar, se as mulheres não fossem importantes, os homens não teriam tanto trabalho em tentar controlar a gente, né? Então, isso diz mais respeito quando você fala sobre o outro, sobre você, do que sobre o outro. Então, quando os homens tentam controlar as mulheres, eles dizem muito mais sobre si mesmos e sobre a própria insegurança de talvez a mulher se destacar mais do que ele, do que sobre a mulher em si, né? Exatamente. Então, gente, essa charge, eu fiquei horrorizada quando eu encontrei ela na internet. Então, de que se trata, né? Vocês podem ver aí duas mulheres conversando, né? Num estereótipo claríssimo, né? De que eles colocam ali como se fosse a mulher feminista, né? Que eles sempre colocam a mulher ali do cabelo colorido, o piercing, né? Eles colocam esse estereótipo e elas duas estão conversando, né? Uma fala: precisamos destruir o patriarcado. E a outra diz: a revolução sexual foi benéfica para as mulheres. Aí embaixo tem dois trechos de notícia que diz: mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E a outra: cresce o número de crianças sem pai. Situação gera pobreza, evasão escolar e crimes. Então, assim, vocês podem perceber que essa charge claramente antifeminista,
ela coloca que a liberdade sexual da mulher, ela levou ao abandono de crianças pelo pai, como se a culpa fosse da mulher e não do homem, e desse pensamento patriarcal de que a responsabilidade pela criação dos filhos é somente da mulher, entenderam? Então, assim, eu encontrei essa charge depois que eu li o texto, é, e eu comparei com aquela parte do texto que tem uma escritora feminista, né, que ela publica ali no jornal sobre o feminismo, e logo em seguida outro jornal responde, né, falando que o feminismo tirou a importância do cuidar da família, pela mulher. Mas assim, você pode perceber como que realmente, né, eles tiram a culpa do homem, sabe? Que é a mulher que escolhe errado. Exatamente, Laura, isso mesmo. Então, assim, vocês podem perceber essa permanência, né? E eu encontrei várias charges assim. Eu entrei numa página que só tinha charge desse tipo e eu fiquei, sinceramente, me deu ânsia, sabe? Uns falando assim que o feminismo escreve que a mulher não depende do homem para ter sucesso. Por isso, as feministas odeiam Jesus Cristo. Tipo, aquela coisa assim, não entendi, sabe? Mas, assim, enfim, era só para compartilhar com vocês o quanto que isso é atual, né? E a gente discuta isso todos os dias, a luta permanece porque vai crescendo cada vez mais esse movimento. A gente pode ver aí, por exemplo, o movimento Red Pill, né, que é claramente de misoginia, incentivando até meninos, né, mais novos, crianças, a serem misóginos. Então, assim, é muito bizarro, né? Então, a gente tem que lutar dia após dia para tentar combater tudo isso. Exatamente, gente. Muito obrigada mais uma vez pelos comentários de todos vocês, pelo chat, pelo microfone, a Mariana, que compartilha com a gente a charge. Nós gostamos muito de ouvi-los, porque esse é o propósito, né, de um grupo de estudo, de pesquisa. A gente não quer apenas falar, nós queremos compartilhar ideias, opiniões, perspectivas, e de fato é uma temática sensível, sabe? O assunto não se esgota, por mais que nas próximas reuniões a gente venha falar de assuntos distintos, mas eu achei muito importante, né, nessas 3 primeiras reuniões, a gente ter focado na mulher, nas representações que ainda são feitas, né, igual a gente vê que esse discurso está em toda parte, está nas charges, está em uma música que incentiva certos comportamentos, está em um filme, está em toda parte, na política, né, nos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado, como eu falei. Então, assim, só antes de terminar a reunião, eu gostaria de comentar também sobre o conto que nós escolhemos para essa reunião, que é Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, tá? Escrito pela Clarice Lispector. E nesse conto, ela retrata uma mulher que se encontra ali no seu quarto, né, se penteando, e esse simples gesto, se pentear, faz ela ter toda uma reflexão sobre a vida. Então, de repente, ela já não quer mais se dedicar às tarefas domésticas, né, fazer a comida, ela já não se importa muito se o marido está saindo com a roupa passada ou não, e tanto que o próprio marido pergunta se ela estava doente, e ela diz, sim, estou doente, numa tentativa de permanecer mais tempo naquele estado, sabe? De ter mais tempo para poder refletir. Bom, mas esse momento passa, posteriormente eles vão para um evento social, né, que o marido foi convidado, e aí nesse evento ela continua tendo suas reflexões, principalmente ao avistar uma mulher com um lindo chapéu elegante na cabeça. E aí ela até fala que ela se sente nua por não ter ido com um chapéu elegante também. Então tem um pouco até disso que a gente falou no encontro, né, dessa diferença das roupas femininas, né, ela vê aquela mulher toda bonita, elegante, digamos assim, poderosa, segura de si, e ela estava ali acompanhando o marido ao lado, e eu também gostaria de enfatizar essa parte do chapéu, porque eu até comentei sobre isso também, né, que houve prescrições para poder regulamentar o uso do chapéu pelas mulheres em ambientes fechados. Então, quando eu li aquela parte do texto, eu rapidamente associei ao conto, né. Então, o fato é que depois
ela começa a refletir, né? Ela tem uma certa epifania, porque a Clarice Lispector adorava fazer isso, né? Os personagens terem epifanias, revelações assim súbitas sobre a vida, com as coisas mais simples possíveis, e nesse caso é um chapéu que deixa essa mulher refletindo sobre toda a vida dela. E esse conto é um pouco parecido com aquele Amor, que a gente também já tratou nessa reunião, só porque, apesar, né, dessa mulher ter se despertar, digamos assim, de não querer mais se dedicar só às tarefas domésticas, ao cuidado com os filhos, com o marido, ela acaba se autorreprimindo, né, por causa da repressão da sociedade, ela se autorreprime também, e termina o conto assim, né, retornando ali para a sua vida doméstica e do lar. Então, é um conto, né, do século XX, a Clarice escreve, né, mas nessa época, então, a gente percebe novamente essas permanências, né? Então, mesmo que às vezes as mulheres tenham um despertar, elas são silenciadas, igual até o caso que eu comentei da novela, da personagem Zerilda, ela teve o despertar, ela pensou, não, eu quero tirar meu diploma da gaveta, eu quero ajudar as pessoas com a minha profissão, mas o marido dela o tempo todo cerceava ela, dizendo, ah não, se você for embora, o lar vai ruir, vai desmoronar, o que será de nós sem você? Como se fosse uma tentativa de mostrar o quanto o papel dela era sagrado, mas no fundo era só uma tentativa de dominá-la, né? Então, assim, é muito triste. Pode falar, Laura? Não, só lembrando dois casos de Belo Horizonte mesmo, né? A Ângela Diniz, que assim, não é porque tem esses controles que as mulheres são controladas, né? A Ângela Diniz era uma mulher que não obedecia essas leis sociais e foi brutalmente, né, assassinada em Búzios. E também da Jo Souza Lima, que ela é menos conhecida do que a Ângela Diniz, mas foi no caso da Jo Souza Lima que criaram lá a legítima defesa da honra, que ela era filha do prefeito de Belo Horizonte, ou filha de um ex-prefeito já na época, e o marido, bom, pelo menos é o que está público, né? Não sei, não estava lá. Mas o marido assassinou ela também, e esse caso dela que começou um movimento muito famoso, começou em Minas Gerais, chamado Quem Ama Não Mata. Então, acho que isso é muito atual também, né? Hoje em dia está tendo um filme sobre a Ângela Diniz, série sobre a Ângela Diniz, e é sempre muito importante a gente refletir sobre isso. Pode falar, Mariana. Esse conto me lembrou o primeiro conto que a gente discutiu, né, da Clarice Lispector mesmo, daquela mulher que ela tinha aquela vida doméstica, né? Ela limpava os móveis da casa dela todos os dias, organizava a casa dela todos os dias, né? Até os filhos e o marido dela chegar. Até que tem um momento em que ela tem um choque de realidade, né? No bonde, quando ela vê, quando os ovos que ela comprou caem no chão e ela vê aquele homem cego no ponto do bonde lá, e aí ela desce no lugar errado e acaba tendo uma reflexão ali no jardim botânico, né? E demorando muito para poder chegar em casa e retornar para o seu cotidiano, né? Então, isso me lembrou muito desse choque, né, de realidade que ela tem de perceber que tem uma vida toda ali fora daquele espaço doméstico, né? Mas é uma coisa que a gente tem que falar muito que às vezes esse pessoal que defende essa família tradicional, eles acham que o feminismo ele quer destruir a família, né? Falando que as mulheres não devem mais cuidar dos filhos dela, não deve mais ficar que o feminismo quer destruir esses lares, tirando a mulher o direito de ser mãe, o direito de ser dona de casa. Mas a questão é totalmente o contrário, né? Porque o feminismo defende que a mulher ela pode estar aonde ela deseja estar, né? É simplesmente desconstruir aquela ideia de que o espaço doméstico é o espaço natural da mulher, né? Que ela não pode se inserir em outros lugares. Então, assim, o feminismo ele defende que a mulher pode ocupar
qualquer espaço que ela deseja ocupar. Ela pode ter uma vida doméstica, cuidar dos seus filhos, mas ela também pode sair para trabalhar, ela pode ter uma vida pública, né? Ela pode vestir o que quiser. Então, assim, às vezes tem essa confusão e é um discurso muito usado, né? Falando que essa fala, né, do feminismo tenta destruir a família, e a gente pode ver isso até no espaço escolar, que ultimamente está cada vez mais difícil falar para o professor, principalmente de história, falar qualquer coisa na sala de aula, né? E tem alunos que eles já vêm com certas ideias assim na mente deles, ali da família, né? Do convívio familiar deles. E aí, quando a gente vai falar de feminismo, aí já tem esse pensamento construído. Eu me lembrei de uma época, eu ainda era estudante, né, do ensino médio, e eu tive uma discussão com as meninas da minha sala, que elas eram antifeministas, né, elas falavam, disseminavam, né, essa coisa de que o feminismo queria acabar com a família. E aí eu fui discutir com elas, né? Que eu lembro que eu tinha pesquisado de um caso que aconteceu, se eu não me engano, na Irlanda, de mulheres feministas, né? Do movimento feminista, que elas foram e se manifestaram para poder conseguir uma lei da licença maternidade e posteriormente da licença paternidade. Aí eu pensei assim, como que essas mulheres, como que eles olham para todos esses movimentos dessas mulheres, né? E falam que elas são contra a família, sabe? Então, assim, é esse estereótipo que eles criaram e que a gente tem que continuamente desconstruir isso, né? Mas, infelizmente, está cada vez mais complicado falar desse assunto na sala de aula. Se não me engano, a Simone de Beauvoir que falava que as mulheres sempre têm que ser vigilantes perante seus direitos, porque sempre estão querendo tirá-los, né? Uma coisa, o Felipe falou aqui, né? Uma coisa que eu acho interessante, porque ele falou, felizmente temos visto pais realmente sendo pais, lado a lado com as mães. Então, apesar de ter essa onda reacionária, né, ela reage ao quê? Então, ela reage ao avanço dos movimentos sociais e das vozes que não foram ouvidas durante a história. Então, ao mesmo tempo que tem esse tanto de gente que é contra a mulher viver, né? Também tem discussões que agregam. E eu vejo cada vez mais os pais fazendo a parte deles, né? Dividindo a parte que é deles também da criação dos filhos com as mães. É, E o Felipe também falou aqui que é interessante discutir o seguinte: a quem interessa esse discurso, né? É, E também isso me lembra, ele falou do aumento das mulheres, da chegada das mulheres nas Forças Armadas, realmente está cada vez mais tendo mulheres nas Forças Armadas. Acho que desde 2015 a Marinha abriu concurso para as mulheres também. Então, assim, tem avanços, né? Mas a gente precisa lutar para esses avanços continuarem. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? A Amália está digitando, o pessoal que está aqui na reunião, que não falou ainda. Gente, toda fala é bem-vinda, tá? A Amália falou, né, que a sociedade cobra da mulher que para ser feliz ou realizada há a necessidade de constituir família, casar, ter filhos, como se ela, como indivíduo, não pudesse ser realizada sozinha. Exatamente, né? Eu vejo muitas mulheres, às vezes, sendo questionadas até pela própria família, né? Tipo, quando você vai casar? Quando você vai ter filhos, né? Como se esse fosse o único papel, da mulher na sociedade, né? E isso reforça o controle que tem sobre os nossos corpos, né? A mulher não tem opção a não ser ter filho, senão ela não é uma mulher completa, né? Enquanto o homem tem essa opção tranquilamente, ninguém questiona ele, né? Exatamente, gente. Vocês estão falando aí, né, sobre
esses discursos e tudo, eu me lembrei porque é o seguinte, eu estou fazendo estágio obrigatório agora, né, no ensino fundamental, comecei recentemente, e aí, logo na minha primeira aula que eu acompanhei, a professora estava tratando justamente sobre a temática da violência contra a mulher, né, pelo mês de março, o Dia das Mulheres e tudo, então ela estava discutindo também essas questões, assim, mesmo que ela não tenha citado feminismo, mas ela estava citando ali a luta pelo direito à vida, né, explicando os 5 tipos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial, enfim, e outras. E, honestamente, assim, eu fiquei muito assustada porque ela narrou diversos casos, assim, extremamente pesados, sabe? Que aconteceram na escola, tipo, um menino do 8º ano falando, por exemplo, que ele tinha pedido, né, uma menina para namorar com ele e ela disse que não queria, ele empurrou ela e ainda disse coisas horríveis, né? Xingou ela de nomes horríveis e falou, inclusive, que ela merecia ser abusada. Gente, é um menino de 8º ano. Então, assim, e depois eu também participei de uma outra aula que foi ainda pior, assim, eu fiquei extremamente, assim, abalada, porque são crianças, o quê? De 11, 12 anos, e que estão passando, assim, por situações de violência, sabe? Seja com eles, na família. Então, por exemplo, teve um caso que a tia tinha colocado silicone, né? Feito a cirurgia, e aí o marido, com ciúmes, tipo, pisou na mulher toda, assim, depois da cirurgia, sabe? Quando ela estava ainda operada. Então, tipo assim, são situações muito tristes. E eu fiquei realmente muito, muito abalada, porque, assim, são situações ruins com qualquer pessoa, mas ainda mais com criança, sabe? De 11, 12 anos. E eu fiquei pensando, assim, no quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Eu valorizo muito essa iniciativa que as escolas têm de falar sobre isso, né? Não que todas as escolas falem, mas as que falam é muito importante, porque às vezes é o único ambiente que os alunos têm para poder se abrir, para poder conversar, expor o que está acontecendo. Então, eu percebi que nessa escola, essa temática da violência contra a mulher, né, contra a vida da mulher é algo muito forte, né? Então, quando a gente estava falando sobre esse domínio, né, dos corpos femininos igual a mulher, é o corpo dela, sabe? É algo que ela quis fazer, que no caso era colocar o silicone por ciúme, o marido fez isso, sabe? Então, assim, são situações muito graves e que a gente tem que pensar, né? Por outro lado, eu também fico feliz de pensar que as mulheres estão cada vez mais conscientes, né? De tudo que está acontecendo e já não estão se submetendo mais. É claro que há casos e casos, né? Mas eu falo assim de uma forma geral, a gente consegue perceber esse avanço das mulheres, né, dessa lógica que está sendo quebrada, né, contra essa submissão, essa imposição massiva que a sociedade tem sobre as mulheres. Então, assim, e que infelizmente acontece em todos os lugares, né, com crianças, com jovens, adultos, idosos. Infelizmente, essa prática da dominação feminina está em todos os lugares. Então, assim, são casos bem pesados, mas eu quis compartilhar aqui, né, para a gente ver como que, infelizmente, assim, desde as crianças até as pessoas mais velhas têm contato, né, com esse tipo de violência contra a mulher. Então, eu achei muito importante esse trabalho que está sendo desenvolvido na escola sobre a violência, né, contra a mulher, sobre, enfim, esses ideais mesmo, né, igual a Mariana falou, não se trata de querer destruir família nenhuma, mas entender que tipo de família é essa que está sendo defendida, né? Então, é isso. Pode falar, Felipe. Eu até troquei meu aparelho, eu estava usando o laptop aqui, estou usando o celular. É um tipo de coisa que a gente, para falar, é bom olhar, né? Uma coisa bem delicada. E aqui eu até peço licença, né, por entrar num terreno que não é o meu, porque, como quem dirá, não teria lugar de fala, né? Aquilo que eu vou comentar, mas é só para passar uma experiência aqui que a gente viveu recentemente. O que eu vou dizer? Eu entendo perfeitamente e eu posso dizer que com a minha esposa a gente está muito alinhado nessa questão de ambos, né, nos desenvolvermos, né, profissionalmente, nossos anseios, aquela coisa toda, está mais do que certo e eu sou até do time que acha que tem homem demais no mundo, viu? O mundo precisa de mais mulheres, porque vocês são muito mais
inteligentes, capacitadas, e, enfim, tudo que vocês falam, fazem, eu não quero fazer guerra aqui, muito pelo contrário, mas nós temos muito a aprender com vocês. Só que tem uma coisa que a biologia não ajuda, que é a decisão de vocês, mulheres, em terem filhos, filhas ou filho, filha, enfim, aí vai de cada um tem esse desejo ou não, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso, cada um é cada um. Mas a biologia não ajuda muito vocês, no sentido de ter essa decisão. Depois dos 30, é muito mais difícil. Então, às vezes, a gente vê, eu vejo muitos amigos, casais que decidem, né, primeiro, organizar a sua vida profissional, a sua vida, né, social como um todo. E aí, quando fala assim, não, estou pronto, agora é hora da gente aumentar a família, aqueles que desejam assim. Às vezes o tempo passou. E aí fica muito difícil conseguirem, as famílias conseguirem engravidar, e isso aí às vezes tem isso aí às vezes traz uma frustração para a mulher, porque ela fala assim, puxa vida, eu não consigo agora, e isso aí traz uma série eu acompanhei, nós tentamos por 2 anos ter nossa filha. Claro, adotar é uma opção, é louvável, obviamente, né? Mas nós conseguimos ter nossa pequena. Mas vários colegas, e minha esposa acompanhou muito isso, porque ela fazia parte de um grupo muito grande, acho que ela fala em 70% não conseguiu. Né? E quando a gente vê em comum, o que elas tinham? A idade. Então, eram mulheres que já estavam bem-sucedidas e tal. E não estou dizendo que a mulher só é feliz quando ela tem um filho, tá? Não estou entrando nessa seara. Tem nada a ver. Né? Cada um é feliz da forma que acha melhor. Mas aquelas que querem ter essa opção, elas, querendo ou não, elas têm que, uma hora nessa caminhada aí, elas têm que parar e pensar, mas eu quero ter filho. E aí, às vezes, a natureza não é que não vai ajudar, mas ela vai colocar alguns tijolinhos a mais ali que aí pode trazer alguma coisa mais complicada mais para frente, tá? Eu só queria colocar esse ponto de vista, porque realmente esse é um ponto que a natureza, uma hora, ela cobra, e aí cada um, claro, tem a sua crença, tem a sua experiência de vida, como eu disse, não é condição sine qua non para ser feliz, ter filho, ou mais filhos, ou menos. Também não é condição sine qua non de ser feliz, ser casada, ou sabe, ou contrair matrimônio com um homem ou com mulher. Eu não tenho nada a ver com isso, só estou colocando que aqueles que porventura têm interesse né, de serem mães, que a natureza ela realmente coloca esse detalhezinho, né, que é a questão do tempo, né? A biologia entra forte, infelizmente, só para vocês. Queria muito poder compartilhar isso como homem, dizendo que a gente, estamos juntos, né? Mas esse privilégio de ser mãe para aquelas que querem é unicamente feminino. Espero ter sido bem entendido, né? Porque é um posicionamento muito delicado, eu sei disso, por isso que eu fiz questão de estar no celular, para deixar isso o mais transparente, o mais sensível possível, tá? Pode falar, Silvia. Então, pessoal, primeiro parabéns, né? Discussão riquíssima, apresentação belíssima. Eu queria só pontuar uma coisa, que eu estava com vontade de falar durante a apresentação, mas deixei para o final. E essa tradição da violência, né,
no Brasil. Assim, queria frisar isso, porque vocês foram lá na época medieval, alguém mencionou ali. Eu queria focar mais aqui no Brasil. Como que se constituiu essa tradição de violência no Brasil? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um filme que se chama Desmundo. Eu vou até escrever aqui. É um filme nacional que ele foi muito premiado. Se não me engano, ele ganhou o Festival de Cinema mundial, italiano, né? Ele é inspirado num romance também de uma autora muito premiada, né? Ele foi muito celebrado, esse filme, e ele é muito pouco conhecido, né? Então se chama Desmundo. Fica aí a recomendação, porque ele mostra os primórdios dessa violência contra a mulher. E tem um aspecto muito importante que eu queria falar, é a posse do corpo feminino, né? Frisar isso, né? Já foi mencionado, mas assim, o homem se intitula dono do corpo da mulher, né? E durante muito tempo isso foi legítimo no Brasil, inclusive matar pela honra, né? Lavar o sangue, lavar a honra com o sangue. Eu tenho um acervo, né, fontes primárias que eu usei na minha tese, que eu trabalhei com testamentos de mulheres, né? Foram quase 600 testamentos lidos, todos os testamentos femininos das duas últimas décadas do século XVIII e das duas primeiras do XIX, na comarca de Sabará, que era a maior comarca, né? Comarca de Sabará, comarca do Rio das Velhas, né? Era a maior comarca de Minas Gerais, a mais povoada. Gente, é impressionante o relato nos testamentos, os relatos nos testamentos das violências sofridas dentro de casa, né? Então, era assim, as fontes primárias estão aí. Essa violência aqui no Brasil, ela nasce na colônia, ela nasce legitimada por um discurso religioso ou pseudo-religioso, né? Legitimada por esse discurso, ela é uma violência institucionalizada e legalizada, porque ao homem era lícito matar, castigar, bater, estava na legislação portuguesa, né? E as mulheres relatam porque no testamento era a última vontade ali. E como era um documento lacrado, eram os testamentos cerrados, né? Um tipo de testamento que a gente chama de testamento cerrado, que ele só era aberto após a morte. Então, era uma garantia para elas falar sobre isso ali. E olha para vocês verem, elas já estariam mortas quando esse testamento fosse aberto. Então, é como se esse testamento tivesse quase que uma função terapêutica, a linguagem fosse uma forma de resistência, porque elas ditavam e elas falavam: não considero meu casamento legítimo, porque eu casei sob pancadas, eu fui obrigada, ou porque meu marido me bate, ou porque eu sofri essa violência, ou porque ele foi embora, ele não quis saber de ajudar a criar os filhos. É impressionante toda a forma de violência essas mulheres sofreram. E assim, não era só falar aquilo para fazer justiça. Claro, elas estavam falando dos bens, com quem que ia ficar propriedade de tudo, mas era um desabafo, era a linguagem utilizada pelas mulheres como forma de resistência. Gente, isso na colônia, né? Então, nós temos mais de 300 anos de colonização contra 60 e poucos anos de império e contra uma jovem república. As nossas estruturas estão na colônia. Ali a gente entende tudo, né? Como que é a origem de tudo, as raízes de tudo. E olha, é surpreendente, porque como que essa discussão ela é uma permanência, né? Como que essa situação é uma permanência, e a gente discutindo isso ainda hoje, né? Então era só isso que eu queria contribuir aí, falar que estão nas fontes e que a linguagem foi utilizada muitas vezes como uma forma de resistência. E indicar aí esse filme para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. Obrigada, gente. Sobre essa tradição de violência, né, que a professora Silvia acabou de mencionar, e também comentando o caso que a Paola comentou anteriormente, aquele primeiro caso do menino que falou que empurrou a menina, que não aceitou o pedido dele,
eu me lembrei, eu não sei se vocês sabem disso, mas estava circulando uma trend na internet, é, que era o seguinte, estava escrito em cima, eu ensaiando para fazer o pedido para minha futura noiva. Aí tá lá o menino, né, ajoelhado, pedindo a menina em casamento. E aí, no caso dela recusar, aí ele levanta e começa a socar assim o ar, agredir assim, tipo simulando que se caso ela rejeitar o pedido dele, ele vai agredi-la, entendeu? Então assim, isso foi normalizado, virou um meme, né, que vários meninos começaram a reproduzir e meninos jovens, sabe? Começaram a reproduzir e aí a gente percebe que, é claro, quando a gente vai nessa discussão dos aparelhos ideológicos do Estado, e a gente pensa ali no jornal, a gente pensa ali no noticiário, a gente tem que parar para pensar também na internet, porque a internet, ela também é um aparelho ideológico, só que ela não é manuseada pelo Estado em si, né? Ela é criar as pessoas que criam e publicam as coisas na internet são pessoas comuns, são civis, né? Pessoas como nós que gravam um vídeo e postam na internet para influenciar as pessoas. Então a gente pode entrar numa nova discussão, né, de que tem se normalizado, né, essa violência contra a mulher e que esse discurso está sendo disseminado pela própria população comum, né, não mais por um aparelho de Estado, como, por exemplo, um jornal controlado por um Estado, né, como a Laura mencionou, por exemplo, o fascismo, mas são as pessoas que estão criando esses conteúdos e publicando, e é bizarro o quanto isso está chegando nas crianças, né? Porque você chega na sala de aula, eu faço o PIBID e faço o estágio obrigatório. A gente chega na sala de aula e tem meninos falando coisas absurdas. Hoje mesmo eu ouvi uma menina falando assim que tem uma necessidade muito grande de falar sobre machismo na sala de aula. E eu achei isso super interessante, porque ela convive com o machismo em sala de aula e na escola todos os dias, né? Então, meninos disseminando isso, meninos pequenos, né, ouvindo isso e disseminando. E isso é muito bizarro mesmo, é muito bizarro. Muito, muito importante isso que você está trazendo, Mariana, né? A gente precisa se manter atualizado sobre todos esses movimentos, sobre todas essas atitudes que estão acontecendo. Eu queria até convidar vocês, todos vocês, porque a gente vai ter a Semana de História em abril, né? Abril ou maio? Agora eu não estou bem certa, mas depois a gente divulga a data para vocês. A Semana de História na PUC estão todos convidados, tá? Inclusive quem não é aluno, não tem problema nenhum, né? Vai ter uma palestra, me parece que no dia 20, eu não sei se agora se é de abril ou maio, não é maio, porque 20 de abril, 21 é feriado, 20 de maio. Vai ter uma palestra a princípio o nome da mesa, não é uma palestra, é uma mesa redonda. Eu vou participar dessa mesa redonda, vai contar com uma ex-aluna da PUC, que hoje é uma figura conhecida aí nas redes sociais, ela é cantora, uma cantora preta, maravilhosa, que usa a voz como resistência, né, a musicalidade como resistência, e vai ter a presença de, também eu acredito que ele venha, está para confirmar, um professor da UFMG, psicanalista, que trabalha com violência de gênero e racismo. Vai ter uma mesa que chama Democracia Ferida, porque a Semana de História me parece que vai ser sobre democracia, e vai ter uma mesa que chama Democracia Ferida, né? A violência de gênero e o racismo. Então, vai ser a violência contra as mulheres, de uma forma geral, e as mulheres pretas em particular, que é outra coisa importante que a gente precisa frisar, né? Então, essa mesa vai ser muito rica, nós vamos ter Semana de História segunda, terça e quarta, ela vai ser na quarta-feira, ela fecha o nosso evento e vai ser assim, tá prometendo, vai ser bombástica essa mesa, entendeu? E aí fica o convite para todo mundo
para poder participar, para a gente poder aprender um pouquinho mais, poder debater sobre essa temática que está aí todos os dias, está aí sendo esfregada na nossa cara, né? Esse problema está sendo esfregado na nossa cara todos os dias. Tá bom? Fica o convite, então, queridos e queridas. Obrigada. Obrigada, Silvia, pelo convite. Acho que eu vou participar dessa mesa, me parece muito interessante. O próprio texto ressalta muito, né, a violência racial com as mulheres negras também. E uma coisa que a Mariana falou que me chamou a atenção, das redes sociais, tá tendo, né, essas trends red pills que estão chegando nos meninos mais novinhos e que a taxa de misoginia entre 14 e 20 anos está cada vez mais crescente, mas também está tendo outras trends opostas a essas, respondendo mesmo, né? Então, por exemplo, essas opostas chegam muito em mim, de tipo assim, um menino vai lá, propõe a menina em casamento. Menino não, né? Um homem vai lá e propõe a mulher em casamento. E aí ela fala não, e aí ele sai triste, assim, falando assim, isso é o que todo homem deveria fazer. E ontem eu vi um vídeo que falava sobre consentimento, e aí o próprio moço que fez o vídeo teve que fazer um vídeo em cima desse, falando assim que ele viu alguns comentários muito problemáticos de mulheres, assim, que falavam que o parceiro não respeitava o não, que é uma frase completa delas. Então, assim, chamando atenção para isso e falando de uma maneira muito consciente sobre isso. E isso me fez pensar que as redes sociais, apesar de terem esse papel super negativo também na vida das pessoas, têm um papel muito positivo, né? Igual o vídeo da Judy que eu falei, de não tire batom vermelho, porque um cara falou para a namorada que, perdão a expressão, ela parecia uma prostituta, usando um batom vermelho, e ela fez esse vídeo sobre relacionamentos abusivos e ajudou muitas pessoas a saírem de relacionamentos abusivos. Então, como que, graças a Deus, que pode ter a parte boa também, né? Era só mais isso que eu queria falar. Obrigada. Isso que você falou, Laura, me lembrou de uma série coreana que eu assisti, chama Law School, na Escola de Direito. E tem um episódio que uma personagem, ela tá no tribunal, por causa que ela estava acusando, né, o namorado dela de abusar sexualmente dela. E os questionamentos, né, inclusive do promotor, era de que como que o namorado dela, uma pessoa que ela estava até prometida a casamento, poderia abusar dela, né? E aí a lição desse episódio foi que a maioria dos abusos sexuais e também psicológicos e diversos outros tipos de abusos que existem dentro de relacionamento, que não são denunciados na delegacia, né, na polícia, são aqueles abusos que acontecem dentro de relacionamentos, né, entre namorados, entre marido e mulher, porque confunde, às vezes a mulher ela não denuncia, tanto por medo, mas também por confundir com amor, né? Porque as pessoas ignoram que existe um certo tipo de violência psicológica em que a mulher se sente culpada de denunciar o marido, denunciar o namorado, porque pensa que ele está fazendo aquilo por amor, né? Isso é muito importante ser discutido. Gente, eu acho que já passou, né, do nosso tempo. Tava muito boa a discussão de hoje, né? Mas a gente vai ter que encerrar, passou uns minutinhos, né? Eu só vou dar um recadinho final. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos vocês. Realmente passou um pouquinho do tempo, mas como a Mariana disse, né, foi uma discussão muito prazerosa, assim, né? Infelizmente é uma temática muito sensível, né? Mas é muito importante também. E só queria ressaltar o último ponto, que a minha professora da escola, né, que igual eu comentei, ela falou sobre isso, inclusive, quando ela estava explicando sobre violência para os alunos, né, que muitas dessas violências acontecem no próprio casamento. Então, eu volto a reforçar, né, a importância de a gente falar sobre essa temática no máximo de lugares possíveis, na escola, na faculdade, aqui nos grupos, na internet, né,
porque dependendo do lugar que está sendo falado, é o único espaço que as pessoas envolvidas vão ter para poder se abrir, para poder fazer uma denúncia, né? Então é algo muito importante. Muito obrigada novamente pela participação de vocês, né? Fiquem conosco nos próximos encontros também. A gente adora quando vocês se posicionam e falam, porque é o propósito de um grupo de estudos, né? Igual eu tinha comentado, né? A gente está aqui por vocês também para ter essa troca. Então, muito obrigado, né? A gente vai sempre aceitar sugestões, comentários, críticas, elogios, enfim, o que for. Então, muito obrigada pela participação. Um beijo e até mais. E lembrando Obrigada por abrir a câmera, Aulinete. Ai, desculpa, Paola. Não, pode, eu só ia lembrar também que o grupo de WhatsApp está disponível, né? Então, vocês podem continuar a discussão por lá também, não é só aqui. Sintam-se à vontade, tá bom? Obrigada por participar, gente. Foi muito legal essa reunião. Desculpa novamente por te interromper, Paola, não foi a minha intenção. Gente, se vocês só quiserem abrir a câmera para a gente tirar um print da reunião, que a gente gosta de registrar, só para a gente encerrar oficialmente, se vocês puderem abrir a câmera. A Aurinete já abriu, se outra pessoa quiser abrir também, a gente poder fazer A Aurinete print. está com a gente desde o primeiro semestre do grupo anterior, né, Aurinete? Sim, sim, sim. Mas esse semestre eu pretendo ser mais presente, né? Por conta da dissertação, conseguir a participação de algumas reuniões, né? Que é muito corrido esse período de escrita. Ah, é sempre bom quando você passa. Então, vamos lá, gente. Então tá, gente. Muito obrigada novamente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.